nossos agradecimentos para o nosso convidado, porque hoje, por diversas vezes, nós conversamos e repensamos essa situação de fazer o programa Canhão Podcast em respeito às pessoas que sofrem, por exemplo, hoje com essa tragédia, né, essas tragédias que nós estamos aí acompanhando. Foi em Marechal Deodoro, hoje, em várias regiões, mais de 50 cidades atingidas aqui no estado de Alagoas e também no estado de Pernambuco. Então, precisamos continuar, chegamos ao entendimento que daria para continuar, mas uma forma mais séria e uma forma direta, mas com a pegada que você já conhece do programa Canhão Podcast. Nós estamos ao vivo no YouTube pelos canais Canhão Podcast, pelo canal TV Mar, pela rádio Litoral FM 95,5. O programa será também retransmitido pela TV Mar, canal 525 na Net Claro, pelo portal Gazeta Web, na próxima terça-feira, terça-feira às 9 da noite, e também pelo Spotify Canhão Podcast, tá certo? Quero abraçar a Jaraguá Seguros, parceira do programa, também a Masterop, que está aí preparando um showzaço no mês de setembro com o Fábio Júnior, no Enotel, tá certo? E no Vila Galé também tem Gustavo Lima no final do ano, a Ortotec Maceió, tá certo? Parceira aqui também do Canhão Podcast, a Barong Barbearia, que faz parte também do nosso time de parceiros, a Oral Unique, que cuida do meu sorriso, a RGB Soluções Gráficas, que também é ponto de doação para as pessoas, inclusive você que tem uma roupa em casa, que você quer doar alimento para as pessoas vítimas das chuvas aqui em Alagoas, também a RGB está à sua disposição na Avenida Júlio Marques Luz, né? Avenida Jatiuca, 769, como ponto de doação de alimentos. A Locamar, aluguel de veículos, também na pessoa do meu amigo Luiz Peça, e a Tabuada Incorporadora são parceiros aqui do programa. Quero começar o 9º episódio do Canhão Podcast falando do nosso convidado. É alagoano, nasceu na capital Maceió, filho do ex-governador e prefeito de Maceió, Guilherme Palmeira, e Suzana Bandeira Soares Palmeira, neto do senador Rui Palmeira, é pai de 3 filhos, Beatriz, Isabelle e Guilherme, é advogado e na vida política já foi deputado estadual e deputado federal. Em 2012 foi eleito prefeito de Maceió pelo PSDB, com 36 anos e recebeu 230.129 votos. O equivalente naquela época a 57,41% da preferência dos votos válidos do eleitor maceioense. Aproximadamente 45% a mais do que o segundo colocado, Ronaldo Lessa, que no mesmo período também teve o apoio do senador e ex-presidente Fernando Collor, do senador Renan Calheiros, de João Lira e, na época, do prefeito de Maceió, Cícero Almeida. Ele teve a candidatura indeferida naquela oportunidade, o Ronaldo Lessa, pelo Tribunal Superior Eleitoral, sendo substituído pelo ex-deputado Jurandir Boia, que na época também era do PDT. Foi reeleito o nosso convidado em 2016, em segundo turno, com 241.977 votos, o que correspondeu a 60,27% dos votos válidos contra 159.542 do, na época, concorrente Cícero Almeida, que teve 39,73%. Atualmente é presidente do PSD, Partido Social Democrático, e pré-candidato ao governo do estado de Alagoas com o slogan Alagoas pra Frente. Hoje, com 45 anos, eu estou falando de Rui Soares Palmeira. O Rui Palmeira é o 9º convidado do Canhão Podcast. Rui, que prazer recebê-lo, meu amigo. Como é que você está? Tudo bom? Tudo bom, Avderlan. Obrigado pelo convite, né? Aproveitando o espaço, prestar nossa solidariedade a essas milhares de famílias alagoanas, né, que estão desabrigadas, desalojadas. Eu tenho certeza que o povo alagoano, que o povo brasileiro vai contribuir com água mineral, com alimentos, com roupas. Eu tenho certeza que os próprios alagoanos não irão faltar aos seus irmãos que estão passando por esse sofrimento nesse momento. E eu quero te agradecer, Rui, já fiz essa menção na abertura do programa, porque por diversos momentos nós conversamos, e eu preciso ser justo. Conversava não só com a Camila, que é assessora também do Rui, mas o próprio Rui teve o cuidado de ligar. Viderlan, vamos tentar segurar hoje o Canhão Podcast. Aí, poxa, já anunciamos, Rui, vocês anunciaram também, não vai ficar legal. É realmente um momento que nós não temos muita coisa a comemorar, e até a pegada do programa hoje deve ser uma pegada mais séria diante de tanta dor, né, Rui? Foi pior, por exemplo, essa tragédia pelo que nós estamos acompanhando, da época em que você foi prefeito em Maceió, por exemplo? Derlan, aconteceu uma tragédia em 2010, né? Eu era, em 2010, eu era deputado estadual, candidato a federal, né? Alagoas passou por um momento parecido, né? Com milhares de desabrigados, e em 2017, enquanto prefeito, a gente também sofreu bastante aqui em Maceió, no estado, mas acredito que essa é bem semelhante àquela de 2010, né, com realmente cidades devastadas, né? As imagens que nós vemos são chocantes, são aterradoras, e a gente espera que essas pessoas possam receber o auxílio, prefeituras, governo do estado,
e governo federal possam trabalhar de forma integrada, né? Deixar de lado questões políticas, deixar de lado a picuinha, sentarem à mesa para trabalharem de forma unificada, buscando chegar a essas pessoas que realmente nesse momento precisam muito. Rui, você, pelo menos para muitos, foi considerado desde que se lançou como pré-candidato ao governo de Alagoas como uma terceira via. Muito se fala, por exemplo, em Paulo Dantas e se falava também em Rodrigo Cunha. E agora veio mais um nome, né, que é o do senador Fernando Collor, como pré-candidato ao governo. Como foi que surgiu, na verdade, essa sua ideia em ser pré-candidato e ser também um dos candidatos ao governo de Alagoas? Olha, Viderlan, no ano passado, mais especificamente em junho ou julho do ano passado, eu recebi uma ligação do presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab. O PSD é o quarto maior partido do nosso país, e tive a honra de assumir a presidência do partido. Naquele momento eu passei a ter musculatura para começar a pensar numa disputa majoritária em Alagoas. E a gente começou a ouvir alguns clamores, né, por onde eu andava, as pessoas perguntando se eu seria candidato a governador, e resolvi colocar o meu nome à disposição dos alagoanos, pela minha experiência, pela minha história, deputado estadual, deputado federal e 2 vezes prefeito de Maceió. Acredito que eu mostrei a minha capacidade, a minha experiência, e vou colocar o meu nome à disposição dos alagoanos, que de fato é quem vai escolher o seu próximo governador. Você se considera como, por exemplo, um nome dessa terceira via que tanto se fala, né, em vias hoje no cenário político nacional? Você é realmente o nome dessa terceira via? Você se considera também dessa forma? Olha, Viderlan, eu digo a você com muita tranquilidade que eu sou uma via independente, né? Tem um grupo do Renan Calheiros, que o candidato é o deputado Paulo Dantas, o atual governador, que foi eleito de forma indireta, e tem um grupo do deputado Arthur Lira, e o nome é o senador Rodrigo Cunha. Eu me considero um candidato independente, não estou ligado nem a um grupo, nem ao outro. Esse fato de você, por exemplo, tomar, Rui, a decisão de não se aliar a nenhum grupo. Eu conversei aqui com o deputado estadual Davi Maia e disse, poxa, eu fiquei até chateado com o Rui, porque queria que ele fizesse parte do nosso grupo, mas um chateado não foi um chateado de brigar, mas é que ele esperava naquela oportunidade, pelo que ele deixou claro nessa mesma cadeira, de contar com você por lá. O que é que pesou naquela oportunidade em você não se juntar nesse grupo hoje que tem, por exemplo, o Rodrigo Cunha como nome escolhido por esse grupo? Na verdade, Viderlan, eu acho que parceria na política você tem que ser tratado de igual para igual, como eu sempre fiz com meus parceiros na política, né? Eu tive a satisfação de ter o senador Benedito Lira como meu parceiro na prefeitura de Maceió. Graças ao senador Bill, a gente entregou quase 11 mil casas populares, deixamos 6 mil em construção, inclusive as casas lá da beira da Lagoa Mundaúa. Foi um trabalho muito bom do senador Bill, e foi meu parceiro de igual para igual. Tinha sua participação na prefeitura, no governo. O tratamento era de igual para igual. Já com o deputado Arthur Lira, a coisa foi um pouco diferente, né? Chegou em determinado momento que ele sentou comigo e disse que iria me apoiar. Eu seria o seu candidato a governador, desde que eu fosse para a União Brasil, que é um dos partidos comandados pelo Arthur Lira aqui em Alagoas, e eu me recusei a fazer isso por alguns motivos. Eu não iria botar meu destino na mão do deputado Arthur Lira, e também não faria isso com Gilberto Kassab, que no momento que eu estava sem mandato, há quase um ano atrás, ele me concedeu o partido, há 6 meses atrás, na verdade, ele me concedeu o comando de um partido baseado numa amizade que ele tinha por meu pai. Então, eu não iria fazer isso. Então, um dos motivos que eu aceito alianças tranquilamente. A aliança política tem que ser feita, é necessária para se governar ter aliança. Agora, o que eu não aceito é ser subserviente a quem quer que seja. Você, nesse caso, Rui, você citou o seu pai, né, o saudoso Guilherme Palmeira. Você sempre teve o apoio do seu pai, inclusive eu vi uma postagem no seu Instagram há alguns dias, e que ele servia como uma referência, dava um norte para você. O que é que vai ser para você essa campanha sem a presença do seu pai? É a primeira, né, Viderlan, que eu vou passar sem a presença dele, e vai me fazer muita falta, né? Era a pessoa com a qual eu discutia inúmeras questões da política e da vida, né? Era meu guru. Nessa campanha será a primeira sem a sua presença física, mas certamente ele continua me ajudando lá de cima, não tem a menor dúvida disso. Agora vamos falar um pouquinho a respeito dessas alianças que estão sendo formadas, Rui. Hoje, por exemplo, nós estamos acompanhando todo esse jogo de xadrez da política, não só alagoana, mas na política brasileira. Como, por exemplo, o PSD, ele inclusive já tem sido cogitado como um parceiro também do governo federal.
Como é que vai ser feita, por exemplo, essa sua posição? Vai seguir a ideologia, a ética partidária, ou o Rui vai permanecer, por exemplo, assim, bem mais independente dessa condição, se de repente o PSD entrar em um acordo com o governo federal? Você vai ficar ao lado, por exemplo, apoiará o presidente Jair Bolsonaro? Na verdade, Videlan, quando eu tive a primeira conversa com o Kassab, eu perguntei a ele qual era o caminho do partido nacionalmente. Então, naquele momento, ele me disse que a tendência era uma candidatura própria. A tendência é que não aconteça, e o partido não deve coligar nacionalmente nem com o PT, nem com o Bolsonaro, nem com o Lula, nem com o Bolsonaro. Né? A gente, no momento que o partido realmente não coligar e liberar, nós vamos tomar nossa posição. Aqui em Alagoas não tem a menor dúvida. A gente, claro, eu acho que o modelo ideal para o país não seria nem Lula nem Bolsonaro. Não sei se isso será possível nessa eleição, mas no momento que o partido liberar os estados, eu vou anunciar e tomar minha decisão em relação a presidente da República. O que é que vai prevalecer nessa situação? Vai prevalecer, por exemplo, a ética partidária numa situação dessa, da sua decisão, Rui? Ou você vai pensar um caminho, por exemplo, independente? Não, a gente vai pensar um caminho, Viderlan. Eu acredito que seja um caminho de independência em relação aos dois polos. Vamos aguardar essa definição do partido e, obviamente, a gente só apoia quem nos apoia. E tem que haver a reciprocidade na política. Então, vamos aguardar para ver como é que a gente consegue fechar essas coligações agora entre o mês de julho e agosto. Suponhamos que no dia outubro já saia a decisão, né? Vamos supor que com o segundo turno, com tudo, Rui Palmeira seja o governo de Alagoas, nomeado governador de Alagoas, assumindo no dia 1º de janeiro. Hoje, quais são os pontos emergenciais em Alagoas? Estamos vivendo, claro, essa catástrofe, onde muitas famílias hoje estão desalojadas, desabrigadas, Rui, mas a partir de 1º de janeiro, o que é que você pretenderia fazer, caso, por exemplo, você seja escolhido pelo povo alagoano como governador do estado? Acho que a primeira coisa, Viderlan, é planejar o estado pelos próximos 4 anos. Né? Não adianta a gente ficar tomando medidas de afogadilho, medidas sem pensar, sem planejar. Acho que o primeiro ponto é planejar, como a gente fez na prefeitura. Em janeiro de 2013, a gente fez a primeira reunião de secretários. Aí eu coloquei à mesa as dificuldades da prefeitura, quais seriam as possibilidades da gente trazer recursos para Maceió. Né? E a gente viu que as alternativas eram buscar financiamentos internacionais, que a gente foi atrás, conseguiu o que a gente chamou de Nova Maceió, que a atual gestão mudou o nome para Maceió Tem Pressa, mas é um financiamento internacional com o Banco CAF, 70 milhões de dólares, o maior programa de investimentos da história de Maceió, que a gente começou a trabalhar lá atrás. Né? Então, é preciso planejar e buscar alternativas. É preciso, por exemplo, a gente dar utilidade para o Canal do Sertão, que hoje só serve para encher carro-pipa. É inconcebível que a gente tenha um rio artificial, já com um trecho bem longo, e a gente não dê utilidade para aquilo. A gente precisa dar utilidade urgente. Né? Eu tenho buscado dialogar, Viderlan. Hoje, como a gente falou mais cedo, a gente Sim. cancelou algumas agendas. Eu teria algumas agendas do interior essa semana que a gente resolveu, por motivos óbvios, cancelar. Mas hoje eu tive um encontro muito interessante na Asplana, a Associação dos Plantadores de Cana do Estado. Nós temos 7 mil fornecedores de cana em Alagoas, dos quais 5.500 são pequenos, que têm uma média aí recebem um salário mínimo e meio por mês. Então, São pessoas que precisam da mão do Estado, do apoio do Estado. O programa de semente do Estado falhou muito nos últimos anos, quer dizer, ele acabou praticamente. Era uma ajuda muito grande para o pequeno produtor. Você tinha a sua semente de milho, de feijão. Por que não apoiar também o pequeno produtor de cana com a semente de cana, que é algo muito caro, é um insumo caro? Você chegar com assistência técnica. Então, a gente precisa planejar e começar a auxiliar realmente quem precisa no Estado, que são, sobretudo, os pequenos, seja o pequeno empresário, seja o pequeno agricultor, o pequeno comerciante. E a gente tem rodado esse Estado ouvindo. Já tive no CDL em Arapiraca, ouvindo os comerciantes de Arapiraca. Já estive em Santana do Ipanema, conversando também com comerciantes, com agricultores em Arapiraca. Hoje estive na Asplana e vou continuar essa caminhada ouvindo. Acho que é o momento mais de ouvir. A gente está numa fase de preparação do nosso plano de governo, Viderlan, que a gente espera que seja um plano de governo factível e objetivo, que a gente possa realmente colocá-lo em prática ao longo dos próximos 4 anos. Eu vou logo direto ao assunto. Eu vou até adiantar um dos temas do Top Secret aqui com o Rui.
né, para a gente começar também a trazer um pouco do perfil do nosso programa. Eu vi alguma coisa de bastidores dizendo que você já começava, por exemplo, a ter apoios, né? Principalmente do deputado Antônio Albuquerque. Esse apoio já é um apoio declarado? Como é que tem sido esses entendimentos? Como é que está sendo o contato em si nesse cenário em que o Antônio Albuquerque também se lançou como pré-candidato ao governo e agora pode, inclusive, fazer parte? Já está firmada essa situação desse apoio? Tá, Derlan, essa aliança está firmada. O Republicanos, que é o partido do deputado Antônio Albuquerque, que tem o Nivaldo, deputado federal, o deputado Antônio Albuquerque, deputado de 7 mandatos, o Arthur, que também foi secretário estadual do Trabalho. Nós estamos já com esse acordo firmado. A gente só vai definir quem será, né, o nosso vice. Isso aí está com o grupo do deputado Antônio Albuquerque. Eu vou aguardar, acredito que nos próximos dias a gente saia com esse nome e possa realmente, de fato, ir para a rua, mas um acordo. A gente vem conversando desde o ano passado. O deputado Antônio Albuquerque tem a força dele no interior, eu tenho a minha na região metropolitana, e a gente entendeu que essa união seria muito positiva, e é isso que a gente tem feito, que a gente fez e que a gente vai começar a caminhar por todo esse estado, levando a nossa mensagem. Quais são as chances, por exemplo, do próprio Antônio Albuquerque ser seu vice, Rui? Olha, Videlan, quando a gente firmou esse acordo, os Republicanos, pelo seu tamanho, pelo tamanho do grupo do deputado Antônio Albuquerque, eles ficariam com uma das vagas da majoritária, ou o Senado ou a indicação do vice. Né? A tendência é que fiquem com a indicação do vice e está na mão do grupo, do partido, do Republicanos. O nome que for definido será o nosso vice e a gente vai para a luta para ganhar essa eleição. Você citou o Senado, né? É importante isso, né? A questão do nome também, de que vocês devem anunciar para declarar apoio. Existem alguns nomes aí de senadores também. Vamos falar um pouquinho a respeito desse assunto. Vocês pretendem, de fato, trabalhar o nome, até mesmo do próprio Antônio Albuquerque, mesmo como um possível nome também na concorrência a esse cargo no Senado, Rui? Delan, a gente com certeza vai ter uma chapa completa. A gente quer ter, obviamente, o candidato ao Senado na nossa chapa. Né? Vai ser uma eleição extremamente dividida. Né? Você já colocou aqui 4 candidatos competitivos ao governo do Estado. E, obviamente, a gente precisa ter o nosso candidato ao Senado. A gente está avaliando com muita cautela quem seria esse nome. Como eu disse, o Republicanos indicará ou o vice ou o Senado. A tendência hoje é que indique o vice. E a gente vai discutir de forma conjunta quem seria o melhor nome para disputar o Senado na nossa chapa. Eu tenho acompanhado, claro, eu não gosto de abrir, já te disse isso aqui fora do ar, Rui, eu não gosto de abrir espaço para trazer números de pesquisas. Não que eu tire o crédito totalmente de quem faz um trabalho sério, mas todos nós sabemos que por trás também existe os meios de interesse. E não vou querer levantar a bandeira nem para diminuir, nem para promover candidato nenhum aqui sentado nessa cadeira. Mas, naturalmente, como você enxerga as pesquisas, né, alguns nomes e números que estão sendo divulgados nesse exato momento? Que peso tem, por exemplo, uma pesquisa para definição realmente na hora do voto do eleitor, quando for em outubro, Rui? Eu acho que a pesquisa ela define mais próxima da eleição, né, Viderlan? Muita gente ainda tem aquela história, não vou perder meu voto, vou votar aqui no candidato que tem uma tendência maior de vitória. Isso tem uma influência, a gente sabe disso. Mas em qualquer pesquisa que é anunciada, que é feita, eu apareço bem posicionado. Né? Então, tanto é que minha candidatura incomoda. Né? Se cria factoide toda semana, dizendo que eu vou desistir, que eu vou ser vice, vou ser federal, vou ser senador. Isso não procede, mas mostra que a gente incomoda muito alguns dos nossos opositores. Então, eu estou muito tranquilo, acho que até na data Cunha, na data Dantas, eu apareço bem colocado. Bom, podemos seguir aqui podemos seguir aqui o programa com o Rui Palmeira, hoje o nosso 9º convidado, né? Você conseguiu tirar um sorriso do Canhão, que tá tão sério, né, rapaz? Mas é isso mesmo. Não é? 9º convidado do Canhão Podcast, tá certo? O programa que está na boca do povo. Hoje, Rui Palmeira, pré-candidato ao governo de Alagoas, por 2 vezes foi prefeito aqui da capital Maceió. Quero abraçar todos os parceiros nesse exato momento, né? A turma que está nos acompanhando pelo YouTube no Canhão Podcast, pelo também o canal da TV Mar, Rádio Litoral FM 95,5. Retransmissão nesta terça-feira pela TV Mar, canal 525 na Net Claro e pelo portal Gazeta Web e pelo Spotify no endereço Canhão Podcast. Os nossos parceiros, né? Rui Palmeira já tem seguros, né? Já tem seguro? Sim, seu carro senhor. Também com seguro? Também. Pois é, vou dar uma dica para você quando você for renovar o seu seguro, tá certo? A Jaraguá Seguros, com meu amigo Djaildo Almeida, procura lá, tá? Diz assim, o Canhão recomendou, seu carro vai ficar totalmente protegido. Você também, Rui, com toda essa sua lata, essa sua linha aí, em performance perfeita, também tem seguro, sabia? Então, a Jaraguá com o nosso Djaildo Almeida, no 3033 7000, está à sua disposição. A Masterop, o Rui é um cara apaixonado, né?
Certamente. Fábio Júnior, em setembro, a Ô, Masterop tá rapaz. levando. No All Inclusive, é, Rui? Maravilha. Mas você vai estar naquele clima, Rui. Agora, dezembro Quando tem é? Gustavo Lima, setembro. Aí não dá, não. Mas dezembro dá, Gustavo Dezembro Lima, já. né? O embaixador vai no Enotel também com a Masterop promovendo tudo, tá certo? Todas essas atrações. Ortotec Maceió, 32 anos produzindo órteses e próteses de qualidade, a mesma qualidade também levando alegria para a vida de muita gente. Satisfação. Alô, Jordão Amorim, um grande abraço, tá certo? O pessoal do Ortotec aqui com a gente. A Barong Barbearia, que deixa a barba desse gordinho alinhada, parecendo a do Antônio Fagundes, tá certo? Então, vai aí na Barong. Vai lá também, fala com o meu amigo Luiz Medeiros, que ele vai fazer um descontão para vocês. O pessoal da Oral Única, que cuida do meu sorriso, RGB Soluções Gráficas, a Locamar Aluguel de Carros e também a Tabuada Incorporadora, depois do grande sucesso. Olha só, eu fui o garoto propaganda do Vista Lagoa, então não posso falar de mim mesmo, mas conseguimos vender bastante como garoto propaganda do Vista Lagoa. Eu vou dar uma dica, Angatu, na Ilha de Santa Rita também, beleza de Creus, o Rui Palmeira já disse. Quando sair daqui, vai procurar saber lá também na Tabuada Incorporadora quanto é o valor do terreninho lá para poder construir a casa dele, a casa dos sonhos, nesse que é um dos mais cobiçados locais hoje aqui no nosso estado, na Ilha de Santa Rita. Rui Palmeira, vamos falar um pouquinho desses entendimentos. Aqui em Maceió, as notícias elas têm corrido bastante nos bastidores em relação ao seu nome. Algumas de forma positiva e outras de forma negativa. Você acha o porquê de realmente esse ambiente político hoje estar tão acirrado aqui em Alagoas, Rui? Derlan, com certeza o meu nome incomoda os adversários, né? A gente foi o candidato que lançou nossa pré-candidatura por último. Tem 2 candidatos que já vinham aí há quase um ano em pré-candidatura e quando coloca meu nome, a gente está sempre bem colocado nas pesquisas. Então incomoda, aí ficam criando factoide, tem alguns que vão dar chilique na rede social, tudo isso faz parte, né? Eu sou uma pessoa que tento me manter tranquilo, não entro em bate-boca, não perco tempo com discussão, mas tem gente que gosta disso, né? Que trabalha para receber like em rede social, para estar... como é? Tem um termozinho, como é, Camila? Como é aquele termo do caba que gosta muito de rede social? Daqui a pouco eu lembro. Ajuda aí, Camila. Eu sou analógico. Ah, você é analógico. Daqui a pouco a gente lembra do... Influência, é isso que você quer dizer? Influência não? Não, tem um termo, rapaz, do cara que quer exageradamente aparecer em rede social. Bom, daqui a pouco o Daqui Rui vai a pouco lembrar. alguém lembra aí pra gente. a Alguém ajuda a gente aí nas redes sociais. Ô, Rui, eu já acompanhei ao longo dessa sua trajetória política e eu digo que você consegue manter seu mesmo posicionamento, porque em 2016 vi no debate, por exemplo, lá que a TV Mar fez, o seu posicionamento já naquela oportunidade, quando o Cícero Almeida era candidato e você enfrentou o Cícero Almeida com o apoio do Renan Filho, né? A família Calheiros apoiando o Cícero Almeida naquela oportunidade. Quando foi que começou, por exemplo, essa situação, por exemplo, de incompatibilidade, de situações de domínio, por exemplo, na política aqui em Alagoas, entre você e a família Calheiros, por exemplo? Existe algum tipo de situação pessoal aí na história? Não, de forma nenhuma, Viderlan. Olha, nas minhas 2 campanhas de prefeito, eles tiveram de um lado, eu tive de outro. Nas 2 campanhas de governador do Renan Filho, eles estiveram do lado, eu estive de outro. Mas eu acho que isso é natural. Eu sempre, quando possível, quando prefeito, busquei sempre o diálogo com o então governador Renan Filho. Não tive maiores problemas, mas nós temos cada qual o seu grupo político. Inclusive, quando você conseguiu a reeleição em 2016, eu provoquei essa pergunta naquela oportunidade, na entrevista coletiva que foi dada em um restaurante ali na Pajuçara. Aí eu disse, Rui, já havia realmente essa questão, né, dos lados políticos serem lados diferentes, né? E aí eu perguntei, Rui, e aí? Como é que vai ser agora? Você reeleito, prefeito de Maceió, mas como será o entendimento com o governo do Estado, né? com o Renan Filho? Como é que vai ser? Aí você disse, naquela oportunidade, o que for bom para Maceió, nós vamos acatar. E foi assim, de fato? Como foi a relação, por exemplo, sua como prefeito até o final do mandato, em 2020, né? Quando você deixou 31 de dezembro de 2019, durante o período, por exemplo, em que Renan Filho era o governador de Alagoas? Olha, Viderlan, na verdade havia uma certa competição, né? O governador fazendo obras em Maceió, a prefeitura fazendo obras em Maceió, mas no final das contas eu acho que a população ganhou com isso, né? Cito aqui o exemplo das ações do governo do estado nas grotas. O governo fazia escadaria, pontilhões, e a prefeitura chegava e levava iluminação em LED. No final das contas, quem ganhava era a população. Eu acho que é o tipo de coisa que
nós estamos ali sendo adversários, mas é saudável porque a população vai ganhar, né? Em nenhum momento, enquanto prefeito, a gente abriu mão de obra, a gente tomou alguma medida para atrapalhar a obra do governo do Estado, muito pelo contrário, que a gente pôde agilizar e auxiliar para que essas obras acontecessem em Maceió. Viderlan, acho que para o cidadão pouco importa se a obra é feita com recurso federal, estadual, ela precisa que a obra seja feita, independente de qualquer coisa. Acho que as diferenças e, sobretudo, as picuinhas políticas, pelo menos no meu caso, eu deixo de lado para trazer o benefício para a população, que é o mais importante. Vamos falar um pouquinho dessa questão do teu planejamento agora, né, como campanha de pré-candidato ao governo de Alagoas, já que vai ser oficializado agora com as convenções em agosto. Mas eu queria que você falasse exatamente como é que vai ser esse planejamento nesse período de chuva. O que é que você pretende tentar, por exemplo, fazer o seu papel como pré-candidato ao governo de Alagoas para minimizar esses danos em centenas de famílias desalojadas e desabrigadas hoje aqui no nosso estado, Rui? Olha, Viderlan, o que obviamente, enquanto cidadão, a gente puder fazer, né, divulgando ações, acho que tem muita gente se mobilizando para ajudar. Obviamente é diferente se eu tivesse nesse momento algum cargo público, enquanto prefeito ou parlamentar, porque ele dá uma força para pleitear, por exemplo, que o governo federal chegue, né, e eu vi que hoje aqui em Alagoas já tinham 2 ministros do governo Bolsonaro, isso é muito importante. A gente conseguiu, em 2017, da mesma forma, trazer ministros. O próprio presidente Temer veio a Maceió naquele ano que aconteceram tantos problemas e tantas tragédias. Pessoas, salvo engano, 7 ou 8 pessoas morreram em Maceió naquele momento. Eu acho que, obviamente, dá uma força muito grande você estar com o seu cargo, mas, enquanto cidadão, quero cumprir o meu papel. Conversei mais cedo com o presidente do partido, Gilberto Kassab, que em 2010 era prefeito de São Paulo, e eu fiz uma ligação para ele pedindo ajuda. Ele imediatamente encaminhou, né, colchões, alimentos, enfim, ajudou. Sim. E eu conversei com ele também pedindo o apoio de alguns colegas do PSD. Nós temos prefeitos de cidades importantes, governadores de estados importantes. Eu fiz a ele um apelo para que ele possa também mobilizar essas pessoas para que eles possam ajudar o estado de Alagoas. E essa situação em termos de investimento, Rui, como você se preparou e o partido também para poder ir para uma corrida dessa, onde demanda, na verdade, um investimento muito alto? E tenho certeza que você vai concorrer com pessoas que hoje ainda cumprem, por exemplo, situações de mandato, como, por exemplo, Paulo Dantas. Hoje ele tem um apoio, né, do Renan Calheiros. Isso é uma coisa declarada. Nós estamos aqui criando uma situação e que, naturalmente, deve ter um potencial de investimento muito maior do que o seu para poder chegar junto do eleitor e mostrar propostas concretas. Como você pretende enfrentar isso? Viderlan, como sempre enfrentei, né, na minha Collor, por exemplo, pública, tem um apoio do governo federal, né? Certamente, eu acho que nada disso me intimida, né? Eu enfrentei eleições muito duras aqui em Maceió, né, com o governo do estado apoiando o outro candidato, com grandes raposas políticas apoiando outro candidato, e em nenhum momento eu desanimei. Obviamente a gente precisa de uma estrutura. O presidente Gilberto Kassab, do meu partido, tem nos auxiliado na medida do possível, ficou de nos auxiliar agora no período eleitoral para que a gente tenha um recurso para conseguir fazer uma campanha com o pé no chão. Nunca fiz campanhas caras, então estou acostumado a fazer campanha com simplicidade, e tenho certeza que a gente vai levar a nossa mensagem para a Alagoana, né? Não me intimida, repito. Temos visto já, Viderlan, pré-campanhas milionárias acontecendo em Alagoas, né? Pressão em cima de prefeitos, pressão em cima de vereadores, mas isso me anima, né? Não me desanima. Pelo contrário, fico mais animado para ir para essa disputa. Esse é o Rui Palmeira, pré-candidato, primeiro pré-candidato ao governo de Alagoas, que nos dá esse prazer de conversar aqui no Canhão Podcast. Nós vamos também trazer os outros pré-candidatos aqui no decorrer até o período das convenções, tá certo? E aí é claro que pedimos também a mesma colaboração como a assessoria do Rui teve conosco, né? O pessoal também da retaguarda, o Tatu também que deu esse apoio, o Joãozinho, né, o Bruno, enfim, a Camila, todos aqui que formam, por exemplo, a equipe do Rui, em trazer o Rui Palmeira, que inclusive não foi a primeira vez que nós tentamos, não. Tentamos quando o Rui estava cumprindo uma agenda lá no Sertão. Como é que foi aquela passagem lá no Sertão, hein, Rui? Foi tranquilo? O pessoal realmente te abraçou? Você se sentiu mais confiante depois de ter ido ao Agreste, ao Sertão? Como é que foi a experiência? Tem sido muito positivo, Viderlan. No Sertão, especificamente, a gente só foi a Santana do Ipanema e a Piranhas. Como eu te disse, conversamos com comerciantes, com empresários, com agricultores, com pessoas simples do sertão, e é sempre interessante que as pessoas que não me conhecem meu pai, né? Eu tive, por exemplo, no Piau, que é o maior povoado de Piranhas, sentei lá com a turma para
tomar uma cachaçinha, para conversar. E o pessoal disse, o Guilherme Palmeira foi ele que trouxe a água aqui para o Piau. Né, que ele levou água, era um orgulho da vida do meu pai, era a Adutora do Sertão, que levou água para 15 municípios do Sertão Alagoano. Eu fui para Entremontes, outro povoado muito bacana, lindo, né? Tem lá um trabalho de bordado maravilhoso. E as pessoas, foi o Guilherme Palmeira que trouxe a energia elétrica para cá em 1980. Né? Eu achei muito interessante essa lembrança, essa lembrança afetiva que eles têm em relação ao meu pai. Isso é muito forte no sertão. Aí, no Agreste também, a gente percorreu Arapiraca já algumas vezes, conversamos com comerciantes, com empresários, com profissionais liberais, e a receptividade tem sempre sido muito boa. Muito bem. Rui, chegou o momento do programa do primeiro quadro, que é o quadro Top Secret. Esse, para muitos que querem que eu fale o inglês, né? Top Secret. Você fala inglês, Rui? Male. Eu brinco que... Aí eu falo com minha mãe, mas mãe, eu já estudei alemão, já estudei italiano, espanhol, inglês e mal falo português. Uma miséria. Mas esse é um grande problema. A língua portuguesa realmente é bem complexa. Ô Rui, falando um pouquinho a respeito dessa situação, fomos vasculhar realmente um pouco daquela questão do teu histórico. Eu não sabia que você era advogado, rapaz. Não sabia. Você cursou do SESMAC, foi isso? Exato. Eu comecei no SESMAC, Viderlan, fiz um ano aqui, depois transferi para Brasília, formei lá no CEUB, em Brasília. Tenho grandes amigos que vêm daquela época do SESMAC. Formei em Brasília, passei no AB lá no Distrito Federal, fiz uma pós-graduação em Direito Tributário e Finanças Públicas e logo depois, isso em 2005, né? Eu terminei a faculdade em 2005, fiz o AB e logo depois, em 2006, já entrei aqui na eleição, no mundo da política, fui candidato e eleito deputado estadual em 2006. Sim. Mas continuo estudando, eu estou fazendo agora uma pós em Direito Eleitoral, comecei ano passado, nem me toquei que ia estar no olho do furacão de uma campanha, mas estou lá me esforçando para assistir minhas aulas e continuando sempre a estudar. Acho que até porque não pode parar, né, Rui? Não pode parar. A gente tem que estar sempre se atualizando e buscando sempre melhorar, sempre buscando novos conhecimentos. 45 anos, o Rui Palmeira indo para 46 agora em setembro. Bom, o quadro Top Secret no programa traz matérias relacionadas ao nome dos nossos convidados. Já, inclusive, está na boca do povo, né? E aqui, entre as matérias que nós escolhemos para o Rui, né, nós da produção, a matéria do Cada Minuto diz: Paulo Dantas e Rui Palmeira se reúnem a sós, mas acordo não sai. Matéria assinada por um nome de peso, Ricardo Mota. E aí, aconteceu mesmo isso, Rui? Esse encontro com Paulo Dantas, qual foi a proposta e por que o acordo não saiu? Aconteceu esse encontro, Viderlan, o governador Paulo Dantas me ligou, solicitou um encontro, eu fui até ele, conversamos, uma conversa muito tranquila, muito civilizada. Onde foi o encontro? Foi um ambiente público? Foi um ambiente fechado? Não? Foi lá no Palácio? Não, foi na casa do Paulo. Ah, foi? Fui lá, não é segredo. Né? Quando saiu no Ricardo Mota, me perguntaram, outros jornalistas, se realmente aconteceu o encontro. Fui conversar e já fui dizendo, olha, Paulo, se você me chamou aqui para conversar e a ideia for ter uma relação civilizada, respeitosa durante a campanha, a gente pode seguir com a conversa. Se for qualquer outro tipo de tentativa de acordo, não haverá, porque eu serei pré-candidato a governador. Né? Reafirmei isso para ele, sou já chegou decidido, pré-candidato, então? Com certeza. Acho que eu não tinha que receber e nem ouvir proposta. Isso não houve, porque eu já fui de forma bastante assertiva dizendo que sou pré-candidato e não abro mão dessa pré-candidatura. Mas conversei com ele e converso com qualquer outro pré-candidato a governador. Muito bem. Então, sempre aberto, né? Então, na condição que você coloca, aberto para diálogo, mas sem trabalhar, cogitar a possibilidade de desistência, por exemplo, dessa sua candidatura. Exatamente. Candidatura firme, a gente é pré-candidato, né? Só seremos candidatos a partir da homologação das convenções que vão acontecer entre 20 de julho e 5 de agosto. Então, a partir dessa data, a gente vai poder dizer que é candidato a governador. O Rui, tem essa matéria aqui do Correio dos Municípios, não é uma matéria recente, tá certo? Mas a nossa produção foi buscar até por conta mesmo de uma situação que nós já acompanhamos vocês dois tendo um bom relacionamento. Foi em 18 de outubro de 2020, Correio dos Municípios trouxe como matéria: Davi Davino Filho critica Rui Palmeira e diz que vai criar pontes entre Prefeitura, Estado e União. Aconteceu algum tipo de arranhão diante dessa situação? Nesse período, por exemplo, na época você tinha ainda, né, uma condição recentemente saída da Prefeitura de Maceió, né? E hoje, como é que está essa relação com o Davi? Mudou alguma coisa depois dessa matéria? Não, acho que o Davi foi candidato a prefeito, então ele tinha que criticar o prefeito de então, que era eu, né?
E eu brinco dizendo que eu apanhei até do meu candidato, né? Até o Alfredo Gaspar batia em mim, mas sobrevivi politicamente. O Davi acho que cumpriu o papel dele, né? O pai dele foi da minha bancada durante 8 anos, a gente tem uma relação boa, não tem qualquer problema, muito menos pessoal em relação a ele. Você, inclusive, citou numa situação importante, né? Eu acredito que foi um dos poucos momentos que vocês pensaram em um mesmo propósito na ideia da política, né? Rui Palmeira, né? E o Renan Calheiros, na condição como essa, com o Alfredo, né? Na campanha de 2020, né, Rui? Exato, Videlão. Eu sempre falo para as pessoas que nós tivemos uma união circunstancial em torno do nome do Alfredo, que eu entendia que era o melhor nome. O próprio Davi buscou o meu apoio, né? Mas eu entendi que o melhor nome naquele momento era o do Alfredo Gaspar e era também o candidato Renan Filho. Ponto final. A gente não tratou de 2022 em momento nenhum. Então foi restrito aquele momento para a campanha de Maceió de 2020. Matéria dos 7 segundos, Rui. Diz aqui o seguinte: escândalos de corrupção podem afastar Rui Palmeira da disputa do governo. A matéria aqui, a princípio, não tem assinatura, né? O pessoal da produção ficou devendo aqui a assinatura do jornalista. Tá? Eu gosto de citar sempre a assinatura do jornalista aqui. Mas ao lançar a sua pré-candidatura ao governo de Alagoas, o ex-prefeito de Maceió abre espaço para que escândalos e denúncias que aconteceram durante seus 2 mandatos no comando executivo municipal sejam ressuscitados. Rui, esse tipo de situação, de fato, você está preparado também para ataques durante esse período? Com certeza. Agora, isso é o famoso factoide, Videllan. Eu passei 8 anos na prefeitura, não tenho um escândalo, não respondo a um processo de absolutamente nada. Inclusive, foi esse site aí que divulgou uma pesquisa agora há pouco, viu? Esse mesmo site que toda semana fica criando factoide em relação a mim. Disse que eu ia desistir, que eu ia ser senador, que eu ia ser vice, que eu ia ser deputado. E agora diz, é engraçado que cita os escândalos e não fala quais são os escândalos, porque não teve escândalo na minha gestão. Nós, inclusive, tiramos Maceió, a prefeitura de Maceió, das páginas policiais. Foram 8 anos de uma administração correta, séria, responsável em relação ao dinheiro público do cidadão maceióense. Essa, por exemplo, distorção de fatos, Rui, já fez você pensar, por exemplo, em buscar condições, já que você é advogado, né, na esfera judicial também? Olha, Videllan, eu passei 8 anos, enquanto prefeito, não processei ninguém. Ouvi os maiores absurdos, fui tolerante, mas obviamente que há um limite para tudo, né? Então obviamente agora vai começar já o período eleitoral e nosso departamento jurídico vai estar atento a esse tipo de coisa. Bom, Jornal de Alagoas diz aqui: MPE investiga irregularidades da gestão de Rui Palmeira. Essa matéria foi feita em 2021, né, abril de 2021, que fala exatamente que esquema. É assim que coloca a matéria, viu? Esquema foi denunciado pelo vereador Fábio Costa. O Ministério Público do Estado de Alagoas instaurou inquérito civil público para apurar um suposto esquema de corrupção acontecido na Prefeitura de Maceió durante a gestão de Rui Palmeira. Inclusive, foi denominado como aquele escândalo da metralha, né? Eu não gosto nem de falar máfia, porque máfia é uma palavra tão forte. Mas como é que foi essa situação aqui, Rui? Foi investigado mesmo durante sua gestão? Isso aí é mais um factoide, Videllan. Acho que o vereador era um vereador que estava na base do atual prefeito e quis criar algum factoide, algum tumulto. Zero, né? Em relação a isso aí, inclusive, a Prefeitura de Maceió economizava muito. Nós firmamos um acordo, Videllan. Nós tínhamos, quando nós assumimos, já uma usina que tritura metralha, né? Que fica lá no tabuleiro. Essa usina estava parada. A gente firmou um acordo com a Associação das Empresas. A Associação das Empresas pagava energia, pagava os funcionários e levava o material para esse local. O que é que a gente fazia com esse material triturado? A gente pavimentava ruas em Maceió. A gente pavimentou inúmeras ruas na periferia usando esse material, o que barateava em torno, porque se você não usar esse material, você vai usar brita, que é um insumo caro, está ainda mais caro agora. Então a gente barateou muito para a prefeitura, pavimentamos dezenas de ruas aqui na nossa capital, até lembrar o trabalho do nosso querido Marechal, que era um engenheiro da prefeitura muito dedicado, que lamentavelmente há uns meses atrás faleceu, era um entusiasta desse trabalho e a gente conseguiu levar muita melhoria, muito benefício com esse trabalho aí, que é mais um factoide. Repito, Videllan, eu passei 8 anos na prefeitura de Maceió, meu patrimônio é o mesmo, não comprei posto de gasolina, não comprei fazenda, não comprei hotel, meu patrimônio é o mesmo, não respondo a processo nenhum, zero. O que você faria, Rui, que faltou fazer, por exemplo, como prefeito de Maceió, então?
Alguma coisa te incomoda que você deveria ter feito e não fez? Olha, Viderlan, eu acho que a minha grande frustração é não ter entregue os apartamentos da beira da lagoa, né, que foi uma luta imensa que a gente começou em 2013. Você vê que a gente passou por 3 governos diferentes em nível federal, Dilma, Temer e Bolsonaro. Qual era o grande dilema daquela região? Não tem terreno na área. O que é que o secretário Maquilira, na época, pensou? Olha, Rui, a gente pode usar a área da pista e dos canteiros para fazer os prédios. Aí eu disse, mas como é que a gente vai conseguir? Essa área, como é beira de lagoa, ela pertence à União Federal. Então, a gente apresentou uma solicitação, Viderlan, em 2015, de cessão do terreno. Né? A União, de forma inédita até, fez a cessão de uso para a Prefeitura de Maceió. Com esse terreno em garantia, a gente conseguiu o projeto na época do Minha Casa Minha Vida. Iniciamos a construção. Ele foi autorizado já no governo Temer, em dezembro de 2018. Essa obra ficou paralisada durante um ano, porque todos os projetos de habitação autorizados pelo Temer foram paralisados no Brasil todo. E ele voltou com a obra em 2020. Então, a gente deixou aquela obra em andamento, com acho que são 154 milhões de reais garantidos. E a primeira fase da obra foi entregue, acho que 100 e poucos apartamentos foram entregues aqui pelo presidente Bolsonaro. Quer dizer, a gente conseguiu. Interessante essa obra, né? O primeiro ato foi da então presidente Dilma, que cedeu o terreno para o município. A autorização da obra, presidente Temer. E a primeira fase entregue pelo presidente Bolsonaro. Né? Mostra que a gente conseguiu passar por 3 diferentes presidentes, dialogar com os 3, que são completamente diferentes ideologicamente falando. A gente conseguiu dialogar e trazer esse benefício para Maceió. Obviamente, eu gostaria de ter entregue aquela obra que vai mudar a realidade ali da beira da lagoa. E isso acabou também gerando, nos capítulos dos bastidores da política de Alagoas, uma discussão muito acalorada, né, através do mundo digital. Aqui tem, inclusive, no Jornal de Alagoas, um comentário. E é difícil quando cidadão, né, nós estamos esperando situações relacionadas a propostas. Né, o Rui aqui lamenta, né, mas aí tem uma condição aqui que veio à tona na semana passada, que foi uma discussão entre você e o prefeito de Maceió, JHC, onde, na oportunidade, você foi chamado, inclusive, né, a matéria diz aqui, um vigarista de marca maior. E você acabou respondendo em situações relacionadas à cidade de Bateguara. Você esperava que a coisa fosse caminhar por esse lado, Rui? Aí mesmo? Como é que está essa situação com o JHC? Vamos lá. Lamentável, né, Viderlan? Você usar esse baixo nível de discussão, né? O prefeito de Maceió, ao invés de estar buscando trabalhar pela população, vai bater boca em rede social, né? Tem mais o que se fazer. Ele foi responder a uma pessoa que fez uma postagem falando foi o Rui Palmeira que conseguiu a obra, e foi de fato, nós conseguimos, trouxemos aquela obra para Maceió. É absolutamente lamentável, ainda mais vindo do João Caldas, né? Que primeiro, um cara que já se sente ofendido, como você chama ele pelo nome verdadeiro, é muito estranho, né? Quando eu era menino, as pessoas se ofendiam quando você chamava pelo apelido, né? Eu tinha um amigo no Farol, coitado, se chamasse ele chamasse de Minhoca, o caba jogava pedra, corria. O João Caldas é um caso atípico, né? Se chamar pelo nome verdadeiro, ele fica transtornado, né? Eu acho que tem aí um trauma em relação, talvez, aos debates de 2016. E eu só respondi na mesma medida, Viderlan. Eu disse, quem é vigarista em Alagoas? Eu acho que em Alagoas todo mundo se conhece. A gente sabe quem é caloteiro, quem não presta, quem não cumpre compromisso, quem é condenado pela justiça, né? Quem é condenado por roubar dinheiro da saúde pública, toda Alagoas sabe quem são, né, Viderlan? Mas lamento, não é do meu estilo, eu só fiz responder na mesma moeda, mas de forma educada. Eu enveredei do esporte agora, Rui, sabe, para essa área da política, mas eu gostaria que você dissesse quem é essas pessoas, porque eu não conheço. Tem um bocado. No esporte também. No esporte também. Tem nomes aqui, homem? Pelo amor de Deus, ajuda a gente. Senão eu que levo um processo. Advogado, né, já sabe da coisa, né? Rui Palmeira, quadro Top Secret aqui com você. Encerrado, vamos começar agora, na sequência aqui do programa, o segundo quadro, que é o temido de... Pode botar um pouquinho d'água, viu, Rui? Como é que tá aí? Tá bem a pressão? Tranquilo? Tá. Muito tranquilo, né? Tento ser. Agora, cuidado, viu, Rui, que eu sou cardíaco, então quando for virar o canhão aqui, vai devagar, pelo amor de Deus, tá certo? Rodou tanto o negócio aqui, essa semana, que foi uma coisa que eu até fiquei surpreso. Quero agradecer o pessoal que está viralizando também o Canhão Podcast,
porque eu sei que esse é o intuito também desse período político do programa, não é criar, por exemplo, aqui ambiente ruim, é para fazer com que o eleitor ele possa, de fato, tirar suas conclusões a respeito daquele momento de escolha e quais as propostas, projetos e os embrólios que acontecem nos bastidores. Apenas isso. O quadro do programa, De Frente com o Canhão, ele traz exatamente esse canhão em réplica, né? Você vai poder colocar o canhão de frente para a imagem que vai aparecer aqui com os personagens ou vai livrar. Semana passada, o nosso convidado, o vereador Francisco Salles, virou o canhão para mim, né? Inclusive, vamos trazer aqui logo de cara os personagens, porque eu estou doido para ver para quem o Rui vai virar esse canhão aqui hoje. Tá preparado para virar o canhão, Rui? Deixa o Rui separado. Você está falando que já estou com vontade de virar para você. Rapaz, né? Já virou mais um também. Vamos nessa, então. Vamos ao primeiro personagem? Solta aí, Ari. Vamos ver, então, quem é o nosso primeiro personagem. Delegado Fábio Costa, pré-candidato a deputado federal. E aí, Rui, vai mirar o canhão para ele ou vai livrar para o deputado? O deputado, inclusive, foi um dos que levantou a ideia, né, da bandeira daquela questão da máfia, da metralha, né? Então, vira ou livra para ir o canhão? Não, livra, não tenho nada pessoal. Inclusive, o delegado Fábio Costa esteve comigo no início desse ano, né? Foi lá trocar uma ideia, conversar, falar sobre possibilidades de filiação partidária, me pediu desculpas em relação a essa denúncia que ele fez. Não, nada pessoal contra ele, não. Acho que faz parte do jogo. Acho que ele é um cara muito experiente na área dele, na área policial, mas ainda na política muito experiente, muito verde, está começando agora. Acho que ainda vai levar um tempo para aprender, mas acho que é um cara que tem futuro. Desculpas aceitas, então, né, Rui? Tranquilo. Né? Ô, Rui, e se encontrar, por exemplo, hoje, no caso, nessa situação que está aí? Eu sei que é muito difícil, né? O Rui tá ali na rua, né? Porque tanto o Rui como o JHC, se andar na rua, a galera fica assediando, quer tirar foto, não sei o quê. Não é fácil, né, Rui, andar na rua, não, né? Você faz uma caminhadazinha na praia, não? Rapaz, não faço porque eu tô com problema no quadril. Mas hoje mesmo ainda consegui ir pra academia. O povo para na rua assim, Rui, deixa eu tirar uma foto. Fala, né? Troca uma ideia, pede uma foto, mas é normal. Não é tão sossegado, por exemplo, como o Viderlan sai no final de semana, entendeu? O Rui aí da rua, o JHC também, mas se de repente você se encontra, como é que é? Você se cumprimenta, como é que é? Hoje, com essa situação, teria a possibilidade de sentar na mesma mesa, vocês dois, hoje? Acho que é difícil, né, Viderlan? Pela forma como ele tem agido, né? Acho que de forma transtornada, né, dando chilique, eu acho que não é um tipo de coisa que eu curto muito, não. Muito bem, vamos ao próximo personagem, então, com o Rui Palmeira aqui, nos dando a honra no programa. Alfredo Gaspar, ex-secretário de Segurança. Tem alguma coisa aí para colocar ou livra? Não, deixa eu até virar para lá. Eu não pode virar para pegar na Camila ali. Virar para o ex-secretário de Segurança seria uma afronta. Ave Maria. O que é que você tem a dizer do Alfredo? Não, o Alfredo... Como eu disse, a gente apoiou o Alfredo, né, em 2020. Eu passei a conviver mais com o Alfredo. Achei ele uma figura muito importante no Estado hoje. Torço para que ele consiga ser eleito. Encontrei com o Alfredo no sábado, lá em Penedo. Né, conversamos um bocado lá, que tinha um tempo que a gente não se via, ele na correria dele ou na minha. Mas acho que o Alfredo foi o grande secretário de segurança do nosso Estado. Né? Acho que fez um trabalho excepcional. Reduziu muito os números da violência, sobretudo dos homicídios em Alagoas, então não merece esse canhonaço, não. Muito bem, inclusive até afastou. O Rui Palmeira pacífico aqui, né? Nos dois primeiros personagens, sem querer mirar canhão para ninguém. É um cara realmente que está mostrando, está muito equilibrado aqui, de frente com o canhão. Vamos ao próximo convidado. O Rui está olhando para mim. Não olha para mim não, Rui, olha para cá. Antônio Albuquerque, eu acho que você já falou que tinha, né? Também livrou, né? O terceiro, né? Esse daí tem sido o grande aliado nesse momento de pré-candidatura ao governo, é isso, Rui? Exato. O Albuquerque e eu tivemos já nossas diferenças no período de assembleia, mas a gente tem uma relação que vem do meu pai e do pai dele, de seu Nivaldo. Né? Eles tinham uma amizade, uma relação de respeito muito grande. Ao longo da minha vida toda, acompanhei meu pai todo ano ligando para o deputado Antônio Albuquerque no seu aniversário. Né? Eles tinham essa proximidade. E a gente começou a se reaproximar desde o ano passado, Viderlan. E tudo que o Antônio Albuquerque me relatou, o que ele falou, está sendo rigorosamente cumprido. Eu acho que em todo momento, e eu tenho buscado essa reciprocidade, em todo ato que eu vou fazer, eu digo, olha, Albuquerque, vou fazer isso, vou conversar com fulano, está acontecendo isso, até para evitar qualquer tipo de disse-me-disse. Então, obviamente, não viro o canhão para ele, não. Temos tido uma relação muito positiva, inclusive com o Arthur e com o Nivaldo também, seus filhos. A gente tem tido um diálogo muito positivo. Muito bem. Rui Palmeira, então, livrou o terceiro personagem, né? Por aqui, já passando Alfredo, né? Passou primeiro
Antônio Albuquerque e o outro, quem foi que passou? Que você Delegado o delegado Fábio Costa, né? Eu tô ficando assim, a idade tá chegando, sabe, Rui? Eu tô meio esquecendo das coisas. Vamos lá, então, o próximo personagem. Vamos lá, o Rui tá olhando para mim atentamente. Vereador Francisco Salles, rapaz, pré-candidato a deputado estadual. Minha produção gosta, vendo o Molinho Ardoso, já vi, viu? Ari, você é... O vereador Francisco Salles chegou aqui semana passada e quando veio a foto do Rui Palmeira, ele disse assim, mentiroso, não dá para gerir, nada contra a pessoa, mas olha a cara do sujeito. Rui, não estou querendo dar aqui armamento a você, não. Fala um pouquinho. Vai mirar o canhão ou livre para o vereador Francisco Salles? Não, vira o canhão para ele, não. O Salles foi da nossa bancada durante 3 anos e tanto. Né? Eu acho que é um cara esforçado. Só? É um elogio. Mas você esperava, por exemplo, essa atitude dele, do Salles? Esperava. Ele foi bancada da gente, defendia muito meu governo. Na hora que deixou ser governo, eu passei a não prestar mais. Mas faz parte do jogo, né, Videla? Mas não vira o canhão para ele, não. Muito bem. Rui Palmeira, então, tá certo. Não vira o canhão, vai pro quarto personagem. Eu acho que o Rui hoje vai ficar no mesmo time que o Lobão quando veio aqui. Não virou para ninguém. O Rui Pacífico, né? Vamos lá. Próximo personagem, Rui. Renan Calheiros, senador. O senador tem que virar o canhão para ele, né? Rapaz. Primeiro, então, né? Vamos falar um pouquinho por quê? Vamos lá, Rui. Explica. Não, nada de pessoal, mas eu acho que o senador Renan Calheiros foi 3 vezes presidente do Senado, é senador da República já há mais de 30 anos, ou quase 30 anos. Eu acho que podia ter feito muito mais por Alagoas. E por esse motivo eu viro o canhão para ele, mas um canhão pacífico, viu, senador Renan? Que é outro, se eu encontrar na rua, cumprimento, converso, sem a menor dificuldade. É impressionante que existe, por mais das divergências políticas, mas existe realmente essa esfera de respeito, né? Até por conta de uma história, né, Rui? Também acredito que com o seu pai, né, que também passou por momentos de corrida política históricos aqui em Alagoas, né? Sim, e meu pai foi colega do senador Renan, do Theo Vilela no Senado, né? Tinha uma relação muito tranquila com ambos, né? Não tem um problema pessoal, apenas essa questão. Inclusive, quando nós coletávamos a imagem, aconteceu até uma situação entre você e o senador Renan Calheiros, que foi exatamente através do Twitter, né? Uma questão relacionada ao Odebrecht, Lava Jato também, né? Aquilo ali você entendeu como naturalidade, quando ele, por exemplo, queria a participação, né, dessa CPI também, tendo o seu nome sendo citado, Rui? É normal do jogo, né? Acho que o senador estava num momento de muita pressão, né? Inclusive, ultimamente também, né? O senador Renan, inclusive outro personagem, o presidente da Câmara, deputado Arthur Lira, né, tem partido para um debate de baixíssimo nível, né, que ninguém ganha com isso. Né? Eu acho que de fazer um apelo para ambos, né, são 2 autoridades importantes em Brasília que possam, nesse momento de tanto sofrimento para Alagoas, que possam sentar à mesa, né, e buscar soluções para essas pessoas e parar com esse bate-boca ridículo. Muito bem, tá certo. Rui Palmeira, então, livrando aqui, aliás, colocando o canhão para o senador, mas de uma forma diplomática, né? Vamos lá no próximo personagem, vamos para mais um. Hoje o pessoal está recheado. JHC, prefeito de Maceió. O JHC, obviamente, canhonaço nele, né? Rapaz, esse programa, vou dizer um negócio, você canhonaço, né? Falando sobre mais alguma coisa acrescentada? Não, acho que o JHC ele tem alguma questão psíquica em relação a mim, né? Primeiro ponto, viu, Viderlan? Todo mundo em Alagoas sabe que o prefeito João Caldas, né, o vulgo JHC, ele ficou até o limite da data de renúncia, flertando com a renúncia à prefeitura para disputar o governo. Eu acho que ele não confia no candidato nele, no senador Rodrigo Cunha, e ficou jogando o tempo todo. Não saiu. O motivo a gente não sabe. Diz que ele tinha vontade, mas não teve coragem de vir para a disputa do governo. E outra coisa, Viderlan, toda obra que ele vai ou inaugurar, assinar ordem de serviço, ele sabe que teve a participação da minha gestão e parece que isso o ofende. Eu acho que não deveria, né? A gente tem que dar a César o que é de César, né? Se teve a participação em alguma obra da minha época na gestão do Cícero Almeida, sempre fiz questão de dizer, como por exemplo da favela de Jaraguá. Foi o Cícero que entregou os apartamentos, a gente ficou com o problema de remover a favela, que graças a Deus e ao empenho da prefeitura, da nossa gestão, a gente conseguiu remover, construir o centro pesqueiro e construir a praça, a área de lazer. E o Cícero teve também participação nesse projeto. Eu acho que não há o menor problema de você falar, mesmo que o seu antecessor seja seu adversário. E acho que o JHC não tem essa grandeza. Ele politicamente hoje é prefeito da capital, deveria ser muito maior, está acima disso, mas infelizmente ele não consegue. Rui Palmeira, então, colocou o canhão no prefeito de Maceió, JHC. Vamos a um próximo convidado, então, vamos lá. Aliás, próximo convidado, no próximo personagem.
Senador Fernando Collor, que vai ser o seu concorrente, né? Ou pode, por exemplo, acontecer uma união aí entre você e o senador Fernando Collor, que também é pré-candidato ao governo de Alagoas. Vai mirar o canhão ou vai livrar? Não, vou tirar o canhão do senador Collor. Acho que em respeito à relação que ele teve a meu pai, né? Eles foram concorrentes em determinado momento, né? O Collor derrotou meu pai em 86 na disputa para o governo do estado, mas depois restabeleceram a relação e até o fim da vida do meu pai eles mantiveram uma boa relação. Eu acho que o Collor tem uma história aí de prefeito, governador, presidente da República, sobretudo. Não concordo com muitas das suas posições políticas e de fatos que aconteceram no seu passado, mas não vou dar um canhonaço nele, não. Quem você gostaria desses nomes de enfrentar no segundo turno? Porque é o que deve acontecer aqui no segundo turno. Tem alguma preferência? Interlan é como no futebol. Você imagina o Brasil numa Copa do Mundo, não tem como escolher adversário, né? O que vier, você tem que estar pronto para enfrentar. Se vier a Alemanha, se vier a Argentina, a seleção brasileira tem que estar pronta. Eu acho que na política é da mesma forma. A gente tem que estar pronto para enfrentar quem vier, né? Com o apoio de quem for, com a estrutura que for. A gente tem que estar pronto para apresentar ideias, para fazer o debate, apresentar propostas e deixar a escolha soberana do povo alagoano acontecer. Eu vou refazer a pergunta, então. Eu perguntei quem gostaria de enfrentar. Quem você não gostaria de enfrentar no segundo turno, Rui? Não, qualquer um que vier eu vou estar pronto, Videlano. Mesma resposta. Sem demagogia, sem dificuldade nenhuma. Acho que o que vier, a gente tem aí, né, três oponentes fortes, sem a menor dúvida, todos podem chegar ao segundo turno e será uma eleição extremamente disputada, né? A gente já viu em Alagoas 2 eleições extremamente disputadas com 3 concorrentes, né? A última em 2010 com Collor, Ronaldo e Theo. A gente teve uma na década de 60, que foi a mais interessante, porque o governador eleito ele perdeu na capital, perdeu no interior e no geral ele foi eleito, que foi o Major Luiz Cavalcante, né? Ele perdeu para Abraão Fidelis no interior, perdeu para Silvestre Périx na capital, mas na soma dos votos foi o mais votado, né? Então a gente pode ter esse ano, com 4 candidatos, uma eleição ainda mais disputada e uma diferença mínima vai decidir quem vai ou não para o segundo turno. O ponto forte para você hoje aqui, em termos de voto, de concentração de voto. Eu sei que, claro, você vai pensar na maior quantidade possível no estado inteiro, mas hoje aquele local, aquela localidade que você fica mais confiante, aqui é a parte central mesmo do estado? Obviamente aqui é a região metropolitana, meu nome é mais conhecido, eu tenho ações aqui na capital que reverberam, digo a você, num raio aqui de 60 a 100 quilômetros de Maceió, né? As pessoas têm um nível de conhecimento maior em relação a mim, mas claro que vou levar minha mensagem para os 4 cantos do estado. Então, quero percorrer os 102 municípios levando nossa mensagem, nossas propostas, nossas ideias e, como eu disse, deixar na mão do alagoano. Muito bem, Rui. Vamos a mais um personagem, pessoal? Vamos lá, tem mais um personagem aqui depois dessa participação aqui, essa inserção aqui com o Rui. Rodrigo Cunha, senador, Rui. Vai mirar ou vai livrar? Vou ter que dar um canhonaço no Rodrigo. Por quê, rapaz? Gente boa ele, mas enquanto senador acho que deixou a desejar. Isso. Eu acho que ele teve uma oportunidade única, né, de ser eleito senador. Inclusive, votei no Rodrigo, como tantos alagoanos. Infelizmente, ele não fez um mandato à altura do que nós esperávamos. Acho que ele podia ter feito muito mais. Acho que essa última atitude dele em relação ao PSDB ficou muito feio, né? O partido, você tem a vida toda ali no PSDB, era o presidente estadual do partido, sofreu uma pressão do Arthur Lira, deixou no último dia o PSDB e foi para um partido comandado pelo Arthur Lira. Acho que isso ficou muito, muito ruim para ele. Muito bem, então mirou o canhão para o Rodrigo Cunha, né? O Rui aqui, inclusive, revelando que votou, né, no Rodrigo Cunha para senador, né, Rui? Muito bem, mais um personagem, vamos lá, para traçar o perfil aqui. Paulo Dantas, também mais um que vai concorrer com você, Rui. Olha, o Paulo, conversei com ele, né, recentemente, como eu disse, tenho uma relação boa com ele, nunca tive problema. Como o canhão já está virado para ele, eu vou deixar. De todos esses, né, que serão seus concorrentes, desses 4 nomes mais fortes para o governo do estado, né, Collor, Paulo Dantas, Rodrigo Cunha e você, claro, obviamente, Rui, você mirou o canhão para o Paulo Dantas e para o Rodrigo Cunha. Liberou o Collor da situação por conta de questões históricas, né, de relacionamento até inclusive com o seu pai. E o Paulo Dantas, você... não, tudo bem, tudo certo.
Só estava faltando o Rui mesmo, tudo certo. A Viderlan está ficando. Rui, vamos falar um pouquinho, nesse finalzinho de programa, tá certo? Dessa sua captação. Como é que vai ser exatamente esse trabalho de alianças para a gente fechar o programa de hoje? Essa aliança, como é que vai funcionar daqui para frente? De que forma você vai se aproveitar também diante de uma situação de proximidade do eleitor alagoano, para poder também tentar convencer o eleitor alagoano? O que é que você gostaria também nesse momento, como primeiro pré-candidato ao governo de Alagoas, de deixar para o nosso internauta, o pessoal que nos acompanha pela Rádio Litoral FM, pelo portal gazetaweb.com, pela TV Mar, canal da TV Mar e canal Canhão Podcast, audiência bombando. O que é que você gostaria, por exemplo, de deixar de estratégia? Claro que você vai adotar, já disse que está preparado para os ataques. E o que é que você pretende fazer para poder atrair a maior quantidade de votos nesse momento? Darlan, acho que o alagoano vai comparar as biografias, né? Serão, como está posto hoje, pelo menos 4 pré-candidatos competitivos, né? Podemos ter novos nomes, né? A gente respeita os candidatos e, obviamente, a gente vai mostrar as diferenças que nós temos em relação aos outros pré-candidatos, né? Eu já fui deputado estadual, federal, 2 vezes prefeito da nossa capital, consegui, né, administrar 1/3 da população do estado aqui em Maceió, conseguimos ser a capital brasileira que mais avançou no IDEB, né, na educação pública. Nós conseguimos avançar bastante aqui em Maceió. Conseguimos trazer o maior programa habitacional da história de Maceió, com quase 11 mil casas entregues e 6 mil que ficaram em construção para a atual gestão, né? Entregamos 20 novas unidades de saúde, 2 UPAs, 4 UDAs, diversas unidades básicas de saúde. Conseguimos avançar em diversas áreas, pavimentamos, Viderlan, dezenas de ruas. A gente trouxe o Nova Maceió, que pela primeira vez, aliás, a Prefeitura de Maceió investiu em saneamento básico. Nós fizemos drenagem e saneamento nos obras de Nova Maceió, levamos para o litoral norte, para a parte alta, sobretudo, Viderlan, Santa Lúcia, Aeroclube, Cidade Universitária, Vilagem Campestre, as áreas Clima Bom, que a gente deixou mais de 70 ruas pavimentadas no Clima Bom, Colina 2. Então, foi um pacote de investimentos que Maceió nunca tinha visto. Claro que a gente conseguiu entregar uma parte, a outra ficou, e essas obras estão sendo... a atual gestão deu continuidade a essas obras. Mostra que a gente fez um trabalho sério, com planejamento, e hoje... a gente colhe frutos desse trabalho da nossa gestão. Rui, eu quero agradecer a sua participação. Boa Obrigado. sorte, tá certo? Assim como os outros também. Eu vou desejar sorte aqui, mas você sabe muito bem que existe dentro dessa nossa relação um respeito muito grande, sempre foi assim, né? Seja no esporte, na esfera esportiva, até porque sei que você é vascaíno, né? E fico muito feliz em saber que você, graças a Deus, é vascaíno. Graças a Deus. 20 anos de sofrimento. Né? Estamos. Mas vai passar, uma hora passa essa situação. Mas é por essa ideia mesmo do respeito que sempre existiu, do apresentador Viderlan com Rui Palmeira, tá certo? Que nós vamos também já marcando com essa sua passagem, essa entrega desse presente. Essa caneca é sua, bacana. Pode levar, tá? Um trabalho da nossa RGB. Aqui, né? Quero abraçar também toda a equipe do Rui, né? Tem muita gente aqui por trás, né? O pessoal também dando toda essa retaguarda aqui pra gente. Quero abraçar cada um de vocês, tá certo? Proporcionando aí todo esse trabalho nas redes sociais. E Rui, espero recebê-lo, tá certo? Aqui um outro momento no Canhão Podcast. Um abraço para os seus filhos, para a sua família e volte outras vezes, tá certo? Aqui no programa. Obrigado, Viderlan. Agradeço. Em breve a gente está aqui novamente. Assim nós vamos encerrando este 9º episódio do Canhão Podcast com pré-candidato ao governo de Alagoas, o primeiro a passar aqui, Rui Palmeira. Nós vamos ainda nos próximos episódios trazer os outros pré-candidatos. Os nomes citados têm o mesmo espaço aqui no programa também. Só agendar com a nossa produção. Abraçando toda a equipe também que participa desse envolvimento, né, com essa grande convergência na transmissão no canal Canhão Podcast pelo YouTube, canal da TV Mar, Rádio Litoral FM 95,5, a retransmissão pela TV Mar nesta terça-feira às 9 da noite também, né, e o portal Gazeta Web, Spotify com o endereço Canhão Podcast, a Jaraguá